Quando uma garota trabalha num Hures, é normal receber alguns olhares de homens velhos e até mesmo de alguns rapazes engraçados. Eu não me importei muito porque eu já sabia do que iria enfrentar, ao me inscrever para trabalhar nesse restaurante. O pagamento não era muito, mas dava para sobreviver. Algumas vezes eu sofria alguns assédios, e nada que uma palavra rápida com o gerente sempre resolvia os problemas com os indivíduos. Mas uma noite, o restaurante estava especialmente quieto e esperava por poucos clientes mesmo. O gerente dispensou alguns de nós mais cedo, deixando para trás apenas eu e essa outra garota, Miranda, para fechar quando chegasse a hora. O gerente nos deu as chaves e nos agradeceu pelo trabalho do dia. Eu estava ansiosa para ir para casa, mas o aluguel este mês estava apertado, e eu precisava daquela doce hora extra para compensar isso. Eu estava terminando o pedido de um cliente, quando com o canto do olho, observei com curiosidade um cara velho, e em forma de caminhoneiro, casaco xadrez clássico e boné de beisebol, mexendo em algo em sua mão, um pedaço de metal brilhando enquanto girava. Ignorando, escrevi a última parte do pedido do cliente, e corri de volta para a cozinha. O pessoal da cozinha tinha ido embora e cabia Miranda e eu, preencher o que fosse necessário, tarefa dificultada pelo fato de que eu não tinha ideia de onde ela estava. Uma hora depois, Miranda finalmente apareceu. Ela parecia abalada, pálida e trêmula. Revirei os olhos e continuei limpando as mesas. Eu sabia que ela adorava fumar uma e imaginei que ela passou a última hora se entorpecendo nos banheiros. Até agora, o restaurante era escasso, havia apenas 2 clientes restantes, o caminhoneiro, e o outro cara mandando mensagens em seu telefone no canto próximo ao banheiro. Lá fora estava escuro como breu e o relógio marcava 23 horas, faltando mais 1 hora para encerrar o turno. O caminhoneiro estava me encarando. Mas eu já sabia, era algo que eu aprendi no trabalho, sempre que eu me inclinava, virava as costas e os olhares viam com avidez. Porém desta vez, não havia nenhum empresário para me proteger, apenas Miranda. Imaginei por que não dar atenção ao velho esquisito, ele iria embora em breve de qualquer maneira. Mas havia algo instintivamente que me incomodava sobre esse homem em particular, a forma como me olhava e com rastro de saliva escorrendo do canto de sua boca. Do jeito que ele estava olhando para mim, pensei que ele queria me sequestrar. Continuei limpando debaixo da mesa ao lado dele, e notei aquela mesma peça de metal que ele estava mexendo antes. Meu coração disparou. Era um pequeno revólver. Eu me xinguei por não ter percebido direito antes, e continuei a trabalhar. Estava decidida a ir embora assim que surgisse a chance. Mas não havia saída a não ser a porta da frente, da qual ele tinha uma visão clara, e os fundos estavam trancados pelo gerente, como era o procedimento normal. Com a cabeça latejando, percebi que o único caminho era pelos banheiros, uma pequena janela para passar. Mas Miranda mais uma vez fugiu do trabalho, e eu amaldiçoei em pensamento. O caminhoneiro poderia suspeitar de algo se eu resolvesse fugir também. Antes que eu pudesse decidir isso, senti uma sensação de metal frio na minha cabeça. Movendo os olhos, fiquei em choque com a arma pressionada contra minha cabeça. O caminhoneiro sorrindo maliciosamente perguntou: "Onde está sua amiga?" Eu não conseguia falar, em vez disso, apontei nervosamente para os banheiros. "Vá buscá-la, você tem 1 minuto." Eu fiz meu caminho com firmeza, mas pouco antes de entrar, eu vi o cara que mandava mensagens, e estava perceptível ao que estava acontecendo. Ele tinha o visual jovem e tinha boa aparência. Percebi que tinha uma oportunidade. Fingindo escorregar em sua mesa, sussurrei apressadamente e pedi que ligasse para a polícia e ele acenou com a cabeça. Então corri para o banheiro, bloqueando a porta com uma vassoura contra a maçaneta, e rapidamente fui direto para a cabine do meio, onde estava a janela estreita. Bati na porta na esperança de que Miranda não estivesse lá, meu tempo era limitado. Abrindo a porta, me dobrei com o que eu tinha visto. Miranda estava lá, ou pelo menos o que restava dela. Era como se ela tivesse sido cortada em todas as partes possíveis. A única maneira que eu poderia reconhecê-la era o vago ícone do restaurante em seu peito. Eu mal contive a vontade de gritar. Eu não percebi então, mas 5 minutos se passaram antes que eu pudesse finalmente me mover novamente. Na tentativa de fugir, subi em seu cadáver e tentei abrir a janela, mas estava trancada. Bati contra o vidro, mas não adiantou, nada que eu fizesse abriria. Quando de repente ouvi um tiro, e depois um silêncio assustador.
Cautelosamente, abri a porta do banheiro, e me deparei com o silêncio. Armando-me com a vassoura, dei cada passo com cautela, verificando cada canto. Tanto o cara do celular quanto o caminhoneiro tinham ido embora, e a porta da frente estava aberta. Arrisquei e corri. Tropecei jogando meu corpo no chão. Meu sangue congelou. Era isso, eu ia morrer. Quando de repente, uma sensação molhada veio sobre minhas mãos e joelhos. Olhei para trás e vi a bagunça sangrenta que era o caminhoneiro, espalhado no chão atrás de mim, cortado quase da mesma maneira que Miranda, e sua arma a centímetros de distância. Tentei me rastejar para cima, mas o sangue estava por toda parte, e para meu horror, continuei escorregando, e o sangue cobrindo minhas roupas. Uma sombra aproximou sobre mim, e olhando para cima, eu tremi ao ver o rapaz do celular, com uma grande faca na mão, seu rosto contorcido em um sorriso torto. Agarrando-me pelo cabelo, ele me levantou, e apesar de todos os meus gritos e lutas, nada poderia me libertar. Não se preocupe, eu chamei a polícia. Eles só vão descobrir o que vai sobrar de você. Aquela faca se aproximava, eu gritava cada vez mais alto, até que um som muito mais ensurdecedor encheu a sala. O homem me soltou, ofegando e tropeçando para o lado. Atrás dele, o caminhoneiro segurava o braço estendido, e na mão, a sua arma, deitado no chão. E então ele caiu mais uma vez, desta vez para sempre. Desmaiei incapaz de suportar o estresse. A polícia chegou logo depois, como o psicopata havia dito, e eles levaram meu corpo inconsciente para o hospital. Nos meses seguintes, passei em terapia, tentando superar o que havia acontecido naquela noite. Eles me contaram em pequenos pedaços ao longo do tempo, de como o caminhoneiro tinha sido um policial disfarçado, rastreando esse serial killer. O falso caminhoneiro nunca quis me machucar na verdade, e por algum motivo ele só queria Miranda, e eu fora do caminho, antes que ele fizesse seu ato final, o que provaria ser fatal para ele. De pé diante do túmulo de Miranda, deixei flores e agradeci pela sua amizade. Mas no carro de volta para casa, eu só conseguia pensar em uma coisa. Eles nunca tinham encontrado o corpo do psicopata. Eles estavam quase certos de que ele havia morrido, o rastro de sangue que ele havia deixado era tão substancial que nenhum humano poderia ter sobrevivido. Mas eu me lembro, a última coisa que eu tinha visto antes de desmaiar. Ele saiu mancando do restaurante e entrou na escuridão, até desaparecer completamente. Certamente ele tinha morrido, e prefiro pensar assim, afinal, tenho coisas maiores em mente agora, como meu turno que começará em breve.